Meu marido me disse que se casou comigo porque não pôde se casar com a minha irmã. Ele disse isso na festa de Natal da empresa dele. Bêbado de uísque e anos de fingimento, estávamos perto do bar quando o colega dele, Brett, comentou como ele tinha sorte de ter uma esposa tão bonita. É bem, você devia ver a irmã dela, meu marido Dylan disse, balançando levemente. Essa sim é o prêmio de verdade. Essa aqui é só o prêmio de consolação. Brett riu nervosamente. Eu fiquei ali parada segurando meu drink, sentindo meu mundo inteiro virar de cabeça para baixo. O que você acabou de dizer? Perguntei. Dylan se virou para mim como se tivesse esquecido que eu estava ali. Nada, querida. Só conversa de homem. Mas Brett já estava se afastando, murmurando algo sobre encontrar a esposa. Você disse que sou um prêmio de consolação. Você está sendo sensível. Você disse que queria ter se casado com a Luna. Ele deu de ombros. Na verdade, deu de ombros. Não se pode casar com a irmã da esposa. Não é assim que funciona. Então você se casou comigo. Alguém tinha que casar com você primeiro. Ele disse como se fosse óbvio, como se fosse um plano. 8 anos. 8 anos de casamento. E ele estava me dizendo que eu fui o caminho para chegar à minha irmã mais nova. Precisamos ir embora, eu disse. A festa está só começando. Vamos embora agora. No carro, ele tentou voltar atrás. Eu não quis dizer daquele jeito. Como você quis dizer, então? A Luna é linda. Todo mundo sabe. Você sabe. Mas eu escolhi você, porque não pôde escolher ela. Isso não é. Olha, quando eu conheci vocês duas. Naquele verão na casa dos seus pais, a Luna tinha 18, você tinha 23. Fazia mais sentido. O que fazia mais sentido? Ele suspirou como se eu estivesse sendo difícil. Namorar você. Ela era nova demais. Seus pais iam surtar, mas você era perfeita. Mesma família, mesma genética. Só que mais apropriada. Mesma genética. Como se eu fosse um lugar reservado com o DNA certo. Você alguma vez me amou? Perguntei. É claro que te amo. Você é minha esposa. Isso não é uma resposta. O que você quer que eu diga? Que eu nunca reparei em como sua irmã é bonita. Que nunca pensei, e se? Todo mundo pensa, e se? Não sobre a irmã da esposa. Não por 8 anos. Dirigimos em silêncio até chegar em casa. Fui direto para o quarto, comecei a tirar as malas. O que você está fazendo? Ele perguntou da porta. O que parece? Você está exagerando. Eu achar sua irmã atraente? E daí? Casei com você. Tive filhos com você. Ele agarrou meu braço. Para de ser dramática. Você não pode ir embora por causa disso. Me vigia. E vai pra onde? Seus pais vão perguntar por quê. O que você vai contar? Que eu acho a Luna bonita. Eles vão dizer que você está sendo infantil. Vou contar a verdade. Que você admitiu que me casou como prêmio de consolação. Eu estava bêbado. Palavras de bêbado são pensamentos de sóbrio. Meu telefone tocou. Era a Luna. Ei, você está bem? A esposa do Brett acabou de me ligar. Disse que aconteceu algo estranho na festa do Dylan. Coloquei no viva voz. Estou bem, ela disse. O Dylan estava falando de mim, algo sobre desejar, não sei. Ela não quis dizer exatamente. O rosto de Dylan empalideceu. Luna, o que exatamente ela te contou? Perguntei. Só que o Dylan disse algo inapropriado sobre ter casado com a irmã errada. É verdade? Eu olhei para Dylan. Por que você não pergunta a ele, Dylan? A voz de Luna ficou cortante. Agora, o que você disse? Nada. Tiraram do contexto. Que contexto tornaria isso aceitável? Luna perguntou. Você é casado com a minha irmã. Tem 2 filhos. O que há de errado com você? Todo mundo sempre fica te bajulando, Dylan disse. De repente, em todo evento de família, todo jantar, Luna modelo, Luna influenciadora, Luna perfeita. E eu fico preso com... Ele parou. Preso com o quê? Com alguém que nunca vai estar à altura, ele disse baixinho. Luna soltou um gás pelo telefone. Seu pedaço de merda. Minha irmã vale 10 de você. Ela é brilhante, gentil e engraçada. Foi ela quem te ajudou a conseguir seu emprego. Foi ela quem te apoiou quando seu pai morreu. Ela cria seus filhos praticamente sozinha. E você está preso, Luna? Dylan começou. Não, nunca mais fale comigo. Não olhe para mim. Não apareça nos eventos de família. Você é nojento. Ela fez uma pausa. Lily, você precisa de um lugar para ficar? Estou arrumando as malas agora. Venha para cá. As crianças podem ficar no quarto extra. Luna, isso não é problema seu, Dylan disse. Se tornou problema meu quando você me transformou parte da sua fantasia doentia, Luna rebateu. O que mais você faz? Fica olhando minhas fotos? Nos compara? Imagina que eu sou ela. Para, Dylan disse. Não, quero saber. Há quanto tempo você vem fingindo que minha irmã sou eu? Desde o casamento. Desde a lua de mel. Toda vez que Dylan gritou. Vou desligar, Luna disse. Lily, vou deixar a porta destrancada. E Dylan, vou contar para todo mundo. Mãe, pai, primos, todo mundo. Eles precisam saber que tipo de homem você é. Ela desligou. Dylan me encarou. Isso é sua culpa. Minha culpa? Você teve que fazer um escândalo. Agora ela me odeia. Sua família toda vai me odiar. Você fez isso. Você admitiu que se casou comigo para ficar perto da minha irmã. Eu nunca disse isso exatamente. Você disse que sou um prêmio de consolação. Disse que está preso comigo. Disse que nunca vou estar à altura. Porque é verdade, ele explodiu. Você é comum. Você é chata. Você não é especial. Luna ilumina qualquer ambiente. Você só existe nele. Eu parei de arrumar as malas, olhei para ele, realmente olhei para ele pela primeira vez em anos. Cabelo ralo, barriga começando, olhinhos irritados. Quer saber a verdade?
Sim, quero. Eu sei há 3 anos que você se contentou comigo. Eu sentia toda vez que você sugeria que eu tentasse a rotina de exercícios da Luna. Toda vez que perguntava por que eu não me vestia mais como ela. Em todo o jantar em família, quando seus olhos seguiam ela pela sala enquanto você mal olhava para mim. Eu normalizava porque achava que era isso que o casamento era. Fazer as pazes com ser a segunda opção. Mas ouvir você dizer isso em voz alta para seu colega de trabalho, admitir que está preso comigo, quebrou algo que não consigo consertar. O rosto dele ficou completamente branco. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Voltei a arrumar as malas, dobrando roupas com as mãos trêmulas. Ele ficou ali me vendo esvaziar nosso armário em malas como se não acreditasse que isso estava realmente acontecendo. Quarto de hóspedes, eu disse sem olhar para ele. Durma lá esta noite. Preciso terminar isso. Dessa vez, ele não discutiu. Ouvi seus passos recuando pelo corredor, ouvi a porta do quarto de hóspedes fechar. O silêncio parecia pesado, mas também de alguma forma limpo, como se eu finalmente pudesse respirar sem o peso da presença dele sobre mim. Meu telefone tocou exatamente 9 minutos depois. O nome da Luna iluminou a tela e eu atendi imediatamente. Mamãe e papai estão vindo amanhã de manhã, ela disse, a voz tensa de raiva. Já liguei para eles. Contei tudo que a esposa do Brett me contou e eles estão vindo de manhã cedo. Você não vai ter que explicar sozinha. O alívio me atingiu tão forte que tive que sentar na beirada da cama. Obrigada, consegui dizer. Ela disse que me amava e desligou. Para continuar ligando para familiares, passei o resto da noite me movendo pelo quarto como se o estivesse assombrando. Cada foto emoldurada na cômoda mostrava momentos que eu achava reais, mas agora pareciam falsos. Nossa foto de casamento onde o sorriso de Dylan parecia genuíno. Fotos no hospital com nossos recém-nascidos onde ele parecia orgulhoso. Fotos de viagens onde parecíamos felizes. Deixei todas elas ali porque pertenciam a uma versão de mim que ainda não sabia a verdade. Fiz as malas com coisas práticas, roupas das crianças, brinquedos favoritos, material escolar. Levei meu laptop e documentos importantes da gaveta da escrivaninha. Deixei para trás 8 anos construindo uma vida com alguém que sempre desejou que eu fosse outra pessoa. As crianças acordaram por volta das 7 perguntando pelo café da manhã. Fiz panquecas e mantive a voz firme quando disse que íamos ficar na casa da tia Luna por alguns dias. Minha filha perguntou se era como uma festa do pijama e eu disse, sim, exatamente assim. Meu filho quis saber por que e usei a linguagem cuidadosa que você aprende com outros pais divorciados. Mamãe e papai precisam de um tempo para resolver algumas coisas. Ele perguntou se estávamos brigando e eu disse que às vezes adultos precisam de tempo para pensar, o que não era mentira, mas também não era a verdade completa. Eles aceitaram do jeito que crianças aceitam, já pensando em perguntar se podiam levar os tablets. Dylan saiu do quarto de hóspedes parecendo terrível, o cabelo arrepiado de um lado e os olhos vermelhos. Ele tentou beijar as crianças para se despedir como se fosse uma manhã normal, mas nosso filho se afastou. Por que o papai está triste? Ele me perguntou. E tive que engolir toda a minha raiva para manter a voz calma. O papai só está cansado, eu disse. Dá tchau para a gente ir. Minha filha o abraçou, mas meu filho apenas acenou da cozinha. O rosto de Dylan se desfez, mas eu não consegui sentir pena dele. Ele fez isso. Ele escolheu dizer aquelas coisas em voz alta onde as pessoas podiam ouvir. O apartamento da Luna parecia um lugar seguro. Ela tinha o quarto extra completamente arrumado com colchões infláveis para as crianças e os lanches favoritos deles já dispostos na comoda. Ela me abraçou no segundo em que entramos e eu finalmente comecei a chorar. 8 anos fingindo que estava tudo bem desabaram de uma vez. As crianças foram explorar o quarto enquanto eu soluçava no ombro da minha irmã. Ela me abraçou forte e não disse nada, apenas me deixou desmoronar no corredor dela. Meus pais apareceram ao meio-dia, como Luna prometeu. O rosto do meu pai estava vermelho de raiva e minha mãe já estava chorando quando abri a porta. Eles queriam cada detalhe do que Dylan disse na festa. Sentada no sofá da Luna, repetir as palavras dele fez tudo parecer ainda pior. O comentário do prêmio de consolação, a parte de estar preso comigo, a admissão de que eu nunca estaria à altura. Minha mãe chorou mais alto a cada frase, e a mandíbula do meu pai ficava mais tensa. Quando terminei, ele pegou o celular. Vou ligar para ele agora, meu pai disse. A voz saiu fria e controlada, o que era muito mais assustador do que se ele estivesse gritando. Ele colocou o telefone no viva voz para que todos pudéssemos ouvir. Dylan atendeu no segundo toque, com a voz nervosa. Meu pai não perdeu tempo com formalidades. Você não é mais bem-vindo nos eventos de família, ele disse. Natal, ação de graças, aniversários, nada. Você se comunica através de advogados. Daqui para frente você não liga para minha filha a menos que seja sobre as crianças. Você não aparece nas reuniões de família. Você fez sua escolha naquela festa e agora vai viver com as consequências. Dylan tentou interromper, mas meu pai simplesmente desligou. Minha mãe estendeu a mão e apertou a minha, enquanto Luna se sentou ao meu lado, parecendo feroz e protetora. Meu telefone começou a vibrar antes mesmo de meu pai baixar o dele. O nome de Dylan aparecia na tela repetidas vezes. Deixei tocar 3 vezes antes das mensagens começarem a chegar. Seu pai me ameaçou. Isso é loucura. Você precisa ligar para ele e se acalmar.
ainda sou seu marido. A gente pode resolver isso se você parar de fazer drama. Cada mensagem me culpava por estar fazendo um escândalo, como se a confissão dele na festa fosse de alguma forma minha culpa por ter sentimento sobre isso. Tirei prints de cada uma e enviei para Luna sem dizer nada. Ela leu e seu rosto ficou duro. Ele está cavando a própria cova, ela disse baixinho. Minha mãe sugeriu desligar o telefone pela noite, mas eu queria ver o que mais Dylan diria. As mensagens continuaram por mais 20 minutos, ficando mais irritadas à medida que eu não respondia. Você está virando todo mundo contra mim. Sua família sempre gostou mais de você mesmo. A Luna deve estar adorando ter drama para postar. Essa última fez Luna rir de verdade. Ele acha que eu vou postar a crise de meia-idade dele no Instagram? Ela perguntou para ninguém em particular. A campainha tocou por volta das 19 horas e Luna foi atender. Marissa estava ali, segurando 2 garrafas de vinho e uma sacola de comida chinesa com cara de preocupada. Fiquei sabendo pela Sarah, que ouviu do marido que trabalha com o Dylan, ela disse enquanto entrava. Imaginei que você pudesse usar companhia e comida de verdade. Ela me abraçou forte e percebi que não tinha comido nada desde o café da manhã. Luna pegou pratos enquanto Marissa servia o vinho e contava o que estava rolando na vizinhança. Metade da nossa rua aparentemente sabia o que aconteceu na festa porque a esposa do Brett tinha sido muito vocal sobre o que testemunhou. Ela contou para pelo menos 5 pessoas na yoga hoje de manhã, Marissa disse. Todo mundo está falando sobre como Dylan te chamou de prêmio de consolação na frente dos colegas de trabalho. Marissa parecia furiosa em meu nome. A esposa do Brett disse que nunca ficou tão desconfortável num evento de trabalho e ela já foi defensora pública. Meus pais já tinham ido embora, mas Luna ficou à mesa conosco, comendo arroz frito e ocasionalmente olhando o celular. Dylan tentou ligar para ela 2 vezes e ela apenas recusou as ligações, nem parecendo incomodada. As crianças saíram do quarto extra pedindo jantar e percebi que estava tão envolvida em tudo que não as tinha alimentado direito. Luna esquentou nuggets de frango enquanto eu assentava à mesa da cozinha. Minha filha perguntou quando íamos para casa e eu soube que não podia continuar dizendo que estávamos só de visita. Luna puxou uma cadeira e me ajudou a encontrar as palavras certas. Às vezes, adultos percebem que precisam morar em casas diferentes por um tempo, eu disse com cuidado. Isso não significa que alguém fez algo errado. Vocês vão ficar aqui comigo e com a mamãe por um tempo, Luna acrescentou, e ainda vão ver o papai, só que em horários diferentes. Meu filho perguntou se era porque o papai estava triste mais cedo e tive que explicar que isso era coisa de adulto que não tinha nada a ver com eles. Luna era melhor nisso do que eu, mantendo a voz alegre e normal enquanto minha garganta fechava. Eles aceitaram mais fácil do que eu esperava e voltaram para os tablets depois de comer. Crianças são estranhamente resilientes às vezes. Os sogros ligaram enquanto eu colocava as crianças nas camas infláveis. Luna pegou meu celular antes que eu pudesse alcançá-lo e atendeu ela mesma. Ela ainda não está pronta para falar com vocês, Luna disse firmemente. Houve uma conversa alta do outro lado, e a expressão de Luna não mudou. Eu entendo que vocês estão chateados, mas o filho de vocês humilhou publicamente a esposa dele na festa da empresa. Luna ouviu por 1 minuto, então suas sobrancelhas subiram. Eu podia ouvir a mãe de Dylan chorando ao fundo, dizendo que o criou melhor do que isso. A voz dela, aguda e trêmula. Luna disse que eu ligaria quando estivesse pronta e não antes. Então desligou. Eles queriam vir conversar, Luna explicou. Eu disse que absolutamente não. Minhas mãos tremiam e me senti grata por ela ter interceptado. Não estava pronta para ouvir as desculpas que eles prepararam para o filho. Henrique ligou por volta das 21 horas, pedindo desculpas pela hora tardia. Marissa me contou o que aconteceu e queria oferecer uma perspectiva legal, ele disse. Coloquei no viva voz para Luna ouvir também. Henrique explicou que a confissão pública de Dylan sobre ter se casado comigo como prêmio de consolação poderia realmente importar no processo de divórcio, especialmente em relação a alegações de abuso emocional. O escritório dele tinha conexões com vários bons advogados de direito de família. Se eu quisesse uma recomendação, o fato de ele ter dito essas coisas na frente de testemunhas no evento de trabalho torna documentado, Henrique continuou. Não é só a sua palavra contra a dele. Senti algo mudar no meu peito ouvindo ele colocar isso de forma tão prática. Não eram só sentimentos magoados ou um casamento ruim. Era algo com peso legal. Henrique me deu 3 nomes para ligar e me disse para não esperar. Quanto antes você estabelecer representação, melhor, ele disse. Luna já estava anotando os nomes e números antes mesmo de eu processar o que estava acontecendo. O escritório da Jamaica ficava no centro, num prédio com pisos de mármore e arte cara. Eu me encontrei com ela 2 dias depois, deixando as crianças com Luna. Jamaica tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos bem cortados e olhos diretos que não perdiam nada. Ela me pediu para contar tudo do começo. Eu descrevi toda a noite, desde a festa de Natal até as mensagens de Dylan e a ligação do meu pai. Quando terminei, ela se recostou na cadeira. As palavras dele constituem um padrão de abuso emocional, ela disse, sem nenhum abrandamento. O comentário do prêmio de consolação, as comparações com sua irmã, a admissão de que casou com você para se aproximar dela. Ela bateu a caneta no bloco de notas.
Há outros exemplos ao longo do casamento, coisas que você pode ter descartado como piadas ou atritos normais do casamento? Sentada no escritório da Jamaica com ela me olhando tão diretamente, comecei a me lembrar de coisas que eu tinha empurrado para baixo ou explicado. Dylan sugerindo que eu tentasse a rotina de exercícios da Luna porque ela parecia tão tonificada. Ele perguntando por que eu não me vestia mais como Luna quando tínhamos eventos para ir. A piada que ele fez sobre nossos filhos terem sorte com a genética, insinuando que eles poderiam ter saído como eu. Cada lembrança parecia um despertar de uma névoa, vendo padrões em que eu vivi sem reconhecer que estavam errados. Teve a vez que ele mostrou o Instagram da Luna e disse que queria que eu me esforçasse tanto na minha aparência. O Natal de 2 anos atrás, quando ele passou o dia inteiro na casa dos meus pais seguindo Luna com os olhos enquanto eu tentava fingir que não percebia. A sugestão dele de que viajássemos para onde Luna estava para encontrá-la, como se isso fosse normal. Jamaica escreveu tudo e seu rosto ficou mais duro a cada exemplo. Isso é abuso emocional clássico através de comparação, ela disse. Quando terminei, ele vem minando sua autoestima sistematicamente. Me senti doente ao perceber o quanto eu tinha normalizado, quantas vezes me disse que estava sendo sensível ou ciumenta. Dylan apareceu no apartamento da Luna sem avisar 3 dias depois que me mudei. Eu estava fazendo o almoço para as crianças quando a campainha tocou e Luna foi atender. Ouvi a voz dele imediatamente. Preciso ver meus filhos. A resposta de Luna foi calma, mas firme. Você precisa organizar as visitas pelos canais adequados agora. Você não aparece aqui esperando ter acesso. Eu me movi para onde podia ver a porta. Dylan estava horrível por fazer e desalinhado, mas eu não conseguia sentir pena dele mais. Me deixe entrar, ele exigiu. Isso é entre mim e minha esposa. Luna realmente riu. Sua esposa é minha irmã e você não vai entrar aqui. O confronto escalou rápido. Dylan acusou Luna de ter me envenenado contra ele, sua voz ficando mais alta. Você sempre quis isso, ele disse. Sempre teve inveja de que eu escolhi você em vez dela. A risada de Luna foi genuína e cortante. Você conseguiu se envenenar sozinho naquela festa de Natal. Eu não precisei fazer nada. Ela cruzou os braços e bloqueou a porta mais completamente. Você ficou na frente dos seus colegas de trabalho e a chamou de prêmio de consolação. Disse que ela nunca estaria à altura. Isso foi tudo você. Dylan tentou passar por ela, mas Luna não cedeu. As crianças apareceram atrás de mim perguntando o que estava acontecendo e eu as virei de volta para o quarto extra. Vão assistir ao programa de vocês, eu disse. O papai só está indo embora. Ezequiel me ligou diretamente naquela noite depois que Dylan foi embora. A voz dele tinha aquele tom falso amigável que homens usam quando estão tentando amenizar as coisas. Coisas de homem, ele começou. Dylan bebeu demais e disse coisas que não queria dizer. Senti a raiva substituir o entorpecimento que eu vinha carregando. Dylan estava sóbrio o suficiente para articular 8 anos de conformidade com a segunda opção, eu disse a ele. Ele estava sóbrio o suficiente para explicar toda a estratégia de namorar porque Luna era nova demais. Ele quis dizer cada palavra. Ezequiel tentou a abordagem racional em seguida, sugerindo que todos nos sentássemos e conversássemos como adultos. Eu disse que o tempo de conversa tinha acabado e desliguei. Antes que ele pudesse responder, Luna me deu um high five do outro lado da sala. 3 dias depois, voltei para casa enquanto Dylan estava no trabalho para pegar mais roupas e brinquedos para as crianças. Atravessar a porta da frente parecia errado, como se eu estivesse invadindo a casa de outra pessoa em vez do lugar onde morei por 8 anos. A sala ainda tinha nossas fotos de família nas paredes e o sofá que escolhemos juntos, mas tudo parecia diferente agora, como cenário de uma peça sobre a vida de outra pessoa. Percorre cada cômodo pegando coisas para as crianças, abrindo armários e gavetas que eu mesma organizei, tocando móveis que economizamos para comprar. A cozinha tinha a cafeteira que Dylan usava toda manhã e minha caneca favorita ainda no escorredor de louça. Peguei os casacos de inverno das crianças do armário do corredor e peguei seus bichinhos de pelúcia favoritos das camas. O quarto da minha filha tinha desenhos presos nas paredes e o do meu filho tinha sua coleção de carrinhos de brinquedo alinhados na prateleira. Tirei fotos dos quartos deles no meu celular para tentar fazer o quarto extra da Luna parecer mais com casa para eles. No nosso quarto, comecei a tirar roupas do meu lado do armário e foi quando notei que a gaveta da mesa de cabeceira de Dylan estava ligeiramente aberta. Eu sabia que não devia olhar, mas abri mesmo assim. Dentro estava o diário de couro velho da faculdade que eu ouvia escrever anos atrás, mas pensei que ele tinha parado de usar. A primeira página que abri era datada de 3 meses depois de começarmos a namorar. Ele escreveu sobre um churrasco em família na casa dos meus pais onde Luna usava um vestido de verão e como ele não conseguia parar de olhar para ela. A anotação dizia que ela era a que escapou e eu era boa o suficiente por enquanto até ele descobrir um plano melhor. Sentei na cama e continuei lendo página após página de anotações sobre Luna misturadas com anotações sobre mim, e o contraste era brutal. Quando ele escrevia sobre Luna, usava palavras como cativante, magnética e perfeita. Quando escrevia sobre mim, usava palavras como prática, segura e aceitável. Havia uma anotação da semana em que ele me pediu em casamento onde ele escreveu que casar comigo era um movimento inteligente porque eu mantinha conectado a Luna e meus pais gostavam dele. Ele realmente escreveu um plano de como ser meu marido lhe daria mais acesso a eventos familiares onde Luna estaria. Tirei fotos de cada página com meu celular, minhas mãos tremendo tanto que tive que refazer várias fotos. Isso não era conversa de bêbado numa festa de Natal. Isso era 8 anos de conformidade calculada escritos na própria caligrafia dele. Devolvi o diário para a gaveta e terminei de fazer as malas o mais rápido que pude, desesperada para sair daquela casa.
O jantar de domingo na casa dos meus pais parecia mais uma reunião de guerra do que uma refeição em família. Luna veio comigo para apoio e meus pais já tinham posto a mesa com comida extra, como se estivessem se preparando para uma longa discussão. Meu pai mal me deixou sentar antes de começar a falar sobre levar Dylan até o osso no divórcio. Minha mãe concordou, dizendo que eu merecia cada centavo depois do que ele fez. Tentei explicar que só queria sair disso e ter a guarda justa das crianças, mas meu pai continuava me interrompendo com ideias de como maximizar o acordo. Luna me apoiou, lembrando que arrastar as coisas seria mais difícil para as crianças. Minha mãe chorou durante a maior parte do jantar, se desculpando por não ter visto como Dylan realmente era. Meu pai queria saber cada detalhe do que Dylan disse na festa e tive que repetir tudo de novo. Quando chegou a sobremesa, me senti exausta de tanto repetir. Meus pais queriam ajudar, mas a raiva deles era avassaladora quando eu só queria seguir em frente em silêncio. De volta ao apartamento da Luna naquela noite, meu telefone começou a tocar de um número que eu não reconhecia. Atendi e ouvi a voz de Dylan imediatamente. Ele estava ligando de números diferentes porque eu tinha bloqueado o celular dele. O correio de voz que ele deixou era de desculpas, implorando para eu falar com ele. Uma hora depois, outra ligação veio de um número diferente e este correio de voz era irritado, me acusando de virar todo mundo contra ele. Então outra ligação, outro número, de volta as desculpas. Jamaica me disse para salvar cada correio de voz e mensagem para documentação. Ela disse que o padrão de assédio seria importante no tribunal, especialmente a maneira como ele alternava entre arrependido e hostil. Comecei uma pasta no meu celular só para as mensagens de Dylan e ela encheu rápido. Marissa apareceu no apartamento da Luna com café e novidades da vizinhança. Ela tinha ouvido pela esposa de Brett que várias pessoas na empresa de Dylan tinham reclamado ao RH sobre os comentários dele na festa de Natal. Aparentemente, Dylan tinha reputação no trabalho de falar sobre Luna de maneiras que deixavam as pessoas desconfortáveis. Brett foi chamado ao RH para dar uma declaração sobre o que testemunhou e outros colegas se manifestaram com suas próprias histórias. Uma mulher disse que Dylan tinha mostrado a ela as fotos de Luna nas redes sociais e feito comentários inapropriados. Outra disse que ele tinha comparado a esposa desfavoravelmente à cunhada em múltiplos eventos da empresa. Marissa disse que o escritório inteiro estava comentando e o chefe de Dylan não estava nada feliz. Me senti doente sabendo que a obsessão dele por Luna tinha sido tão óbvia para os colegas de trabalho dele enquanto eu estava em casa achando que nosso casamento era normal. As crianças precisavam de ajuda para processar tudo, então as matriculei em aconselhamento temporário na escola delas. A conselheira era gentil e experiente com filhos de divórcio. Após a primeira sessão, ela me disse que eles estavam indo bem no geral, mas meu filho continuava perguntando se o papai tinha parado de amar a mamãe. Essa pergunta partiu meu coração porque eu não sabia como explicar que o papai nunca amou a mamãe do jeito que deveria. A conselheira disse que era normal as crianças se preocuparem que o pai que foi embora também possa parar de amá-las. Ela me deu roteiros de como tranquilizá-los de que ambos os pais os amavam, mesmo que não pudéssemos mais morar juntos. Minha filha parecia estar lidando melhor, mas começou a ter pesadelos sobre nossa família se desfazendo. A sogra entrou em contato através da Luna, perguntando se poderíamos nos encontrar para um café sem o Dylan saber. Eu não queria, mas Luna disse que ela parecia genuinamente arrasada ao telefone. Contra meu melhor julgamento, concordei em encontrá-la numa cafeteria perto do apartamento da Luna. Imaginei que não devia nada a ela, mas talvez ouvi-la me desse algum encerramento. O encontro no café foi mais difícil do que eu esperava. A mãe de Dylan já estava chorando quando entrei, os olhos vermelhos, inchados como se estivesse chorando há dias. Nem tínhamos pedido café ainda, e ela já estava se desculpando em lágrimas. Ela disse que suspeitava que Dylan tinha um interesse doentio por Luna, mas se convenceu de que o casamento e os filhos o consertariam. Pedi café para nós duas enquanto ela se recompunha o suficiente para falar. Ela me contou sobre notar pequenas coisas ao longo dos anos, como os olhos de Dylan seguindo Luna nas reuniões de família ou como ele arranjava desculpas para se sentar perto dela nos jantares de Natal. Ela mencionou isso para Ezequiel uma vez e ele disse que ela estava imaginando coisas. Eu ouvi enquanto ela chorava e se desculpava, me sentindo estranhamente distante de toda a conversa. Então a mãe de Dylan me contou algo que tornou tudo pior. Ela disse que Ezequiel tinha pressionado Dylan a se casar comigo rapidamente porque achava que eu era estável e iria acalmá-lo. As palavras exatas dela foram que Ezequiel me via como bom material de esposa que manteria Dylan nos eixos. Ela se desculpou por não ter falado quando notou Dylan encarando Luna durante a nossa recepção de casamento. Ela se desculpou por não ter me avisado quando ouviu Dylan falando sobre Luna para o irmão dele. Ela se desculpou por todo o tempo que ficou calada porque queria acreditar que o filho era melhor do que seu comportamento mostrava. Agradeci por ela ter me contado e saí do café me sentindo ainda mais traída do que antes. Marquei uma consulta com Camila Brooks, uma terapeuta que trabalha com pessoas lidando com traição em relacionamentos. O consultório dela era calmo e confortável, com iluminação suave e lenços em cada superfície. Nossa primeira sessão foi principalmente eu chorando enquanto ela ouvia e fazia anotações. Contei tudo, desde a confissão na festa de Natal até encontrar o diário de Dylan e saber que a própria mãe dele sabia que algo estava errado. Camila não tentou minimizar nada nem me apressar nos meus sentimentos.
Ela disse que descobrir que seu casamento foi construído em ser a segunda opção de alguém é genuinamente traumático e eu precisava me permitir sofrer. Ela explicou que eu não estava apenas sofrendo pelo fim do meu casamento, mas também pelo casamento que eu pensava que tinha por 8 anos. No final da sessão, me senti exausta, mas também validada de uma forma que não sentia desde que esse pesadelo começou. 3 dias depois, voltei para casa enquanto Dylan estava no trabalho para pegar mais roupas e brinquedos para as crianças. Atravessar a porta da frente parecia errado, como se eu estivesse invadindo a casa de outra pessoa em vez do lugar onde morei por 8 anos. A sala ainda tinha nossas fotos de família nas paredes e o sofá que escolhemos juntos, mas tudo parecia diferente agora, como cenário de uma peça sobre a vida de outra pessoa. Percorre cada cômodo pegando coisas para as crianças, abrindo armários e gavetas que eu mesma organizei, tocando móveis que economizamos para comprar. A cozinha tinha a cafeteira que Dylan usava toda manhã e minha caneca favorita ainda no escorredor de louça. Peguei os casacos de inverno das crianças do armário do corredor e peguei seus bichinhos de pelúcia favoritos das camas. O quarto da minha filha tinha desenhos presos nas paredes e o do meu filho tinha sua coleção de carrinhos de brinquedo alinhados na prateleira. Tirei fotos dos quartos deles no meu celular para tentar fazer o quarto extra da Luna parecer mais com casa para eles. No nosso quarto, comecei a tirar roupas do meu lado do armário e foi quando notei que a gaveta da mesa de cabeceira de Dylan estava ligeiramente aberta. Eu sabia que não devia olhar, mas abri mesmo assim. Dentro estava o diário de couro velho da faculdade que eu ouvia escrever anos atrás, mas pensei que ele tinha parado de usar. A primeira página que abri era datada de 3 meses depois de começarmos a namorar. Ele escreveu sobre um churrasco em família na casa dos meus pais onde Luna usava um vestido de verão e como ele não conseguia parar de olhar para ela. A anotação dizia que ela era a que escapou e eu era boa o suficiente por enquanto até ele descobrir um plano melhor. Sentei na cama e continuei lendo página após página de anotações sobre Luna misturadas com anotações sobre mim, e o contraste era brutal. Quando ele escrevia sobre Luna, usava palavras como cativante, magnética e perfeita. Quando escrevia sobre mim, usava palavras como prática, segura e aceitável. Havia uma anotação da semana em que ele me pediu em casamento onde ele escreveu que casar comigo era um movimento inteligente porque eu mantinha conectado a Luna e meus pais gostavam dele. Ele realmente escreveu um plano de como ser meu marido lhe daria mais acesso a eventos familiares onde Luna estaria. Tirei fotos de cada página com meu celular, minhas mãos tremendo tanto que tive que refazer várias fotos. Isso não era conversa de bêbado numa festa de Natal. Isso era 8 anos de conformidade calculada escritos na própria caligrafia dele. Devolvi o diário para a gaveta e terminei de fazer as malas o mais rápido que pude, desesperada para sair daquela casa. O jantar de domingo na casa dos meus pais parecia mais uma reunião de guerra do que uma refeição em família. Luna veio comigo para apoio e meus pais já tinham posto a mesa com comida extra, como se estivessem se preparando para uma longa discussão. Meu pai mal me deixou sentar antes de começar a falar sobre levar Dylan até o osso no divórcio. Minha mãe concordou, dizendo que eu merecia cada centavo depois do que ele fez. Tentei explicar que só queria sair disso e ter a guarda justa das crianças, mas meu pai continuava me interrompendo com ideias de como maximizar o acordo. Luna me apoiou, lembrando que arrastar as coisas seria mais difícil para as crianças. Minha mãe chorou durante a maior parte do jantar, se desculpando por não ter visto como Dylan realmente era. Meu pai queria saber cada detalhe do que Dylan disse na festa e tive que repetir tudo de novo. Quando chegou a sobremesa, me senti exausta de tanto repetir. Meus pais queriam ajudar, mas a raiva deles era avassaladora quando eu só queria seguir em frente em silêncio. De volta ao apartamento da Luna naquela noite, meu telefone começou a tocar de um número que eu não reconhecia. Atendi e ouvi a voz de Dylan imediatamente. Ele estava ligando de números diferentes porque eu tinha bloqueado o celular dele. O correio de voz que ele deixou era de desculpas, implorando para eu falar com ele. 1 hora depois, outra ligação veio de um número diferente e este correio de voz era irritado, me acusando de virar todo mundo contra ele. Então outra ligação, outro número, de volta as desculpas. Jamaica me disse para salvar cada correio de voz e mensagem para documentação. Ela disse que o padrão de assédio seria importante no tribunal, especialmente a maneira como ele alternava entre arrependido e hostil. Comecei uma pasta no meu celular só para as mensagens de Dylan e ela encheu rápido. Marissa apareceu no apartamento da Luna com café e novidades da vizinhança. Ela tinha ouvido pela esposa de Brett que várias pessoas na empresa de Dylan tinham reclamado ao RH sobre os comentários dele na festa de Natal. Aparentemente, Dylan tinha reputação no trabalho de falar sobre Luna de maneiras que deixavam as pessoas desconfortáveis. Brett foi chamado ao RH para dar uma declaração sobre o que testemunhou e outros colegas se manifestaram com suas próprias histórias. Uma mulher disse que Dylan tinha mostrado a ela as fotos de Luna nas redes sociais e feito comentários inapropriados. Outra disse que ele tinha comparado a esposa desfavoravelmente à cunhada em múltiplos eventos da empresa. Marissa disse que o escritório inteiro estava comentando e o chefe de Dylan não estava nada feliz. Me senti doente sabendo que a obsessão dele por Luna tinha sido tão óbvia para os colegas de trabalho dele enquanto eu estava em casa achando que nosso casamento era normal. As crianças precisavam de ajuda para processar tudo, então as matriculei em aconselhamento temporário na escola delas.
A conselheira era gentil e experiente com filhos de divórcio. Após a primeira sessão, ela me disse que eles estavam indo bem no geral, mas meu filho continuava perguntando se o papai tinha parado de amar a mamãe. Essa pergunta partiu meu coração porque eu não sabia como explicar que o papai nunca amou a mamãe do jeito que deveria. A conselheira disse que era normal as crianças se preocuparem que o pai que foi embora também possa parar de amá-las. Ela me deu roteiros de como tranquilizá-los de que ambos os pais os amavam, mesmo que não pudéssemos mais morar juntos. Minha filha parecia estar lidando melhor, mas começou a ter pesadelos sobre nossa família se desfazendo. A sogra entrou em contato através da Luna, perguntando se poderíamos nos encontrar para um café sem o Dylan saber. Eu não queria, mas Luna disse que ela parecia genuinamente arrasada ao telefone. Contra meu melhor julgamento, concordei em encontrá-la numa cafeteria perto do apartamento da Luna. Imaginei que não devia nada a ela, mas talvez ouvi-la me desse algum encerramento. O encontro no café foi mais difícil do que eu esperava. A mãe de Dylan já estava chorando quando entrei, os olhos vermelhos, inchados como se estivesse chorando há dias. Nem tínhamos pedido café ainda, e ela já estava se desculpando em lágrimas. Ela disse que suspeitava que Dylan tinha um interesse doentio por Luna, mas se convenceu de que o casamento e os filhos o consertariam. Pedi café para nós duas enquanto ela se recompunha o suficiente para falar. Ela me contou sobre notar pequenas coisas ao longo dos anos, como os olhos de Dylan seguindo Luna nas reuniões de família ou como ele arranjava desculpas para se sentar perto dela nos jantares de Natal. Ela mencionou isso para Ezequiel uma vez e ele disse que ela estava imaginando coisas. Eu ouvi enquanto ela chorava e se desculpava, me sentindo estranhamente distante de toda a conversa. Então a mãe de Dylan me contou algo que tornou tudo pior. Ela disse que Ezequiel tinha pressionado Dylan a se casar comigo rapidamente porque achava que eu era estável e iria acalmá-lo. As palavras exatas dela foram que Ezequiel me via como bom material de esposa que manteria Dylan nos eixos. Ela se desculpou por não ter falado quando notou Dylan encarando Luna durante a nossa recepção de casamento. Ela se desculpou por não ter me avisado quando ouviu Dylan falando sobre Luna para o irmão dele. Ela se desculpou por todo o tempo que ficou calada porque queria acreditar que o filho era melhor do que seu comportamento mostrava. Agradeci por ela ter me contado e saí do café me sentindo ainda mais traída do que antes. Marquei uma consulta com Camila Brooks, uma terapeuta que trabalha com pessoas lidando com traição em relacionamentos. O consultório dela era calmo e confortável, com iluminação suave e lenços em cada superfície. Nossa primeira sessão foi principalmente eu chorando enquanto ela ouvia e fazia anotações. Contei tudo, desde a confissão na festa de Natal até encontrar o diário de Dylan e saber que a própria mãe dele sabia que algo estava errado. Camila não tentou minimizar nada nem me apressar nos meus sentimentos. Ela disse que descobrir que seu casamento foi construído em ser a segunda opção de alguém é genuinamente traumático e eu precisava me permitir sofrer. Ela explicou que eu não estava apenas sofrendo pelo fim do meu casamento, mas também pelo casamento que eu pensava que tinha por 8 anos. No final da sessão me senti exausta, mas também validada de uma forma que não sentia desde que esse pesadelo começou. Camila me deu lição de casa para começar a escrever um diário sobre meus sentimentos e agendamos sessões semanais daí em diante. 2 semanas depois de começar a terapia, recebi um e-mail da Jamaica com um anexo intitulado Contestação. Dylan tinha entrado com seus próprios papéis de divórcio, alegando que tínhamos problemas que não podíamos resolver e pedindo guarda igual das crianças. Fiquei sentada à mesa da cozinha da Luna encarando o documento enquanto ela fazia café. Jamaica ligou uma hora depois explicando que isso era normal, que a maioria dos divórcios envolvia ambas as partes entrando com papéis. Mas precisávamos responder documentando o padrão de Dylan de me menosprezar e me comparar a Luna. Ela me pediu para escrever cada instância que eu me lembrava dele me fazer sentir menos. Comecei uma lista naquela noite e preenchi 3 páginas antes de ter que parar porque minha mão estava tremendo. As crianças estavam programadas para passar a primeira noite na casa com Dylan na sexta-feira seguinte. Fiz as malas 2 vezes, desfazendo e refazendo porque esquecia coisas ou duvidava do que elas precisavam. Luna me encontrou sentada no chão do quarto extra dela cercada por bichinhos de pelúcia e roupas. Ela me ajudou a terminar de arrumar e me lembrou que Dylan tinha cuidado delas antes, que uma noite não iria machucá-las. Mas quando as deixei na sexta-feira à noite, vendo-as entrar na casa com suas mochilinhas, me senti doente. Dirigi de volta ao apartamento da Luna e fiquei andando de um lado para o outro por 3 horas seguidas. Luna tentou me distrair com um filme, mas eu não conseguia ficar parada. Verificava meu telefone a cada 5 minutos, mesmo sabendo que Dylan não ligaria a menos que algo estivesse errado. Mal dormi naquela noite, acordada imaginando os piores cenários. Quando as busquei no sábado de manhã, elas pareciam felizes e normais. Minha filha me mostrou um desenho que fez e meu filho falou sobre as panquecas que Dylan fez no café da manhã. Mas então minha filha perguntou por que não podíamos morar todos juntos se o papai prometesse ser mais legal. Eu disse que às vezes os adultos precisam morar separados mesmo amando muito seus filhos. Mas a pergunta ficou comigo o fim de semana inteiro. Na segunda-feira, Luna me mostrou uma mensagem que recebeu de alguém que dizia ser amigo de Dylan. A mensagem dizia que ela estava destruindo uma família por ser bonita demais, que ela devia ter vergonha de si mesma por se meter entre marido e mulher. Luna tirou print da mensagem e postou com uma legenda longa sobre como homens que culpam mulheres pelo próprio mau comportamento estão mostrando exatamente por que não podem ser confiados. Ela falou sobre como Dylan fez suas escolhas e suas palavras naquela festa de Natal eram responsabilidade dele, não dela.
A postagem começou a ser compartilhada em horas. Eu a vi com centenas de comentários na terça-feira de manhã e me senti preocupada com toda essa atenção. Luna voltou de um ensaio fotográfico e me encontrou rolando as respostas. Eu disse que estava com medo de que isso piorasse tudo, que Dylan ficasse irritado por ser exposto assim. Ela sentou ao meu lado, pegou meu celular e fechou o aplicativo. Ela me lembrou que Dylan tornou isso público quando disse aquelas coisas na festa do trabalho dele na frente dos colegas. Ela não ia se esconder do que ele fez só para proteger a reputação dele quando ele claramente não se importou com a minha. Tive minha consulta semanal com Camila na quarta-feira e passei a maior parte da sessão falando sobre as crianças. Eu disse que estava com medo de que Dylan as comparasse com qualquer filho que Luna pudesse ter no futuro, que ele as fizesse sentir-se uma opção de reserva como me fez sentir. Camila ouviu e então me perguntou o que eu podia controlar nessa situação. Eu disse nada, que não podia controlar o que Dylan dizia ou fazia. Ela sentiu e explicou que eu estava certa. Não podia controlar o comportamento de Dylan, mas podia modelar uma boa autoestima para meus filhos. Podia mostrar a eles como é se valorizar e exigir respeito. Ela me deu lição de casa para praticar conversa interna positiva quando as crianças estivessem por perto, para deixá-las me ver sendo gentil comigo mesma. Jamaica protocolou nossa resposta à petição de Dylan na quinta-feira de manhã. Ela incluiu registros detalhados do padrão de Dylan de me comparar a Luna, usando exemplos da lista que escrevi, além de testemunhos de familiares que testemunharam o comportamento dele ao longo dos anos. O advogado de Dylan ligou para Jamaica naquela tarde e ela o colocou no viva voz para que eu pudesse ouvir. Ele chamou nossa resposta de inflamatória e exagerada, dizendo que estávamos pintando Dylan como um vilão quando ele era apenas um homem passando por um divórcio. Jamaica disse a ele que abuso emocional através de comparações negativas constantes era documentado e real. Então desligou. Fiquei sentada no escritório dela me sentindo irritada porque o advogado de Dylan podia descartar anos de dor como se não fosse nada. Marissa me mandou uma mensagem na sexta-feira me convidando para uma noite das garotas na casa dela. Ela disse que Luna iria e algumas outras amigas, que eu precisava rir e lembrar quem eu era fora dessa bagunça de divórcio. Quase disse não porque estava cansada, mas Luna me convenceu a ir. Chegamos na casa de Marissa com vinho e encontramos a sala cheia de mulheres que eu conhecia há anos, mas mal tinha visto desde meu casamento. Elas me abraçaram e disseram que tinham ouvido o que aconteceu, que sentiam muito por eu estar passando por isso. Comemos salgadinhos, bebemos vinho e alguém contou uma história sobre o próprio ex-terrível que nos fez chorar de rir. A amiga de Marissa do trabalho imitava encontros ruins que ela teve e eu ri tanto que minha barriga doeu. Elas me lembraram que eu era engraçada quando contava uma história sobre as crianças, que eu era inteligente quando explicava um projeto de design gráfico, que eu era interessante além de ser apenas a esposa de Dylan. Dirigi para casa naquela noite me sentindo mais leve do que em semanas. Meu telefone vibrou às 2 da manhã com uma notificação de e-mail. Peguei pensando que algo estava errado com as crianças, mas era de Dylan. A linha de assunto dizia por favor, leia, e a mensagem era longa, preenchendo minha tela inteira. Quando abri, ele pedia desculpas por tudo, dizia que tinha sido horrível e que sabia disso agora. Ele implorava por outra chance, prometia que faria terapia e nunca mais mencionaria Luna. Mas enquanto lia o e-mail, contei 3 vezes separadas em que ele mencionou quão bonita Luna era, como ele entendia porque eu me sentia comparada a ela. Como devia ser difícil ter uma irmã tão bonita. Ele nem percebia o que estava fazendo, não conseguia escrever um pedido de desculpa sem mencionar ela. Encaminhei o e-mail para Jamaica sem responder. O tribunal nos designou uma mediadora na semana seguinte para resolver os acordos de custódia. O nome dela era Lena Chase e ela tinha um escritório no centro com brinquedos no canto e fotos de família na mesa. Ela apertou a mão de ambos quando chegamos e explicou que o trabalho dela era nos ajudar a descobrir o que funcionava melhor para as crianças, não tomar partido em nossos problemas de casamento. Dylan e eu sentamos em cadeiras opostas enquanto Lena fazia perguntas sobre nossos horários de trabalho e rotinas das crianças. Ela era calma e prática, fazendo anotações enquanto conversávamos. Quando chegamos a discutir feriados, Dylan sugeriu que as crianças passassem o Natal com ele na casa dos pais dele como sempre. Eu olhei para ele do outro lado daquele escritório e disse que nada mais era normal, que precisávamos dividir os feriados de forma justa agora. Lena sentiu e começou a explicar como funcionavam os anos alternados para feriados principais. O rosto de Dylan se desfez ali mesmo em frente a mim. Seus ombros começaram a tremer e lágrimas escorreram pelas bochechas dele. Lena ficou sentada calmamente com a caneta pairando sobre o bloco de notas. Ele pressionou as mãos contra os olhos e fez aqueles sons horríveis de sufoco que poderiam ter me comovido 2 meses atrás. Lena o deixou chorar por talvez 30 segundos antes de falar novamente. A voz dela ainda calma e medida. Ela disse que entendia que isso era difícil, mas precisava apontar uma coisa. Amor exige respeito, ela disse, e sua confissão pública naquela festa de Natal mostrou uma falta básica de respeito pela sua esposa. Ela perguntou se ele conseguia ver isso, e ele assentiu enquanto enxugava o rosto com a manga. Fiquei ali sentada vendo ele desmoronar e não senti absolutamente nada, exceto cansaço. Terminamos a sessão com um esboço básico de horários e dirigi de volta ao apartamento da Luna me sentindo como se estivesse acordada há 3 dias seguidos. As crianças estavam brincando na sala quando entrei e meu filho olhou para mim com aqueles olhos preocupados. Ele perguntou se eu tinha visto o papai. E eu disse que sim, tivemos uma reunião sobre horários.
Minha filha subiu no meu colo e perguntou se o papai estava triste por causa delas. A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Segurei ela perto e expliquei com muito cuidado que problemas de adultos nunca são culpa das crianças, que a mamãe e o papai amam elas mais do que qualquer coisa. Ela me abraçou forte e sussurrou que me ama mais do que tudo no mundo inteiro. E tive que me desculpar para ir ao banheiro, onde chorei tanto que tive que ligar a torneira para as crianças não ouvirem. Luna bateu na porta depois de alguns minutos e perguntou se eu estava bem. Joguei água fria no rosto e saí para encontrá-la fazendo sanduíches de queijo grelhado para as crianças. Luna disse que tinha algo para me perguntar mais tarde, quando as crianças estivessem na cama. Naquela noite, depois de colocá-las no quarto extra, Luna serviu vinho para nós duas e me contou sobre um evento de trabalho que estava chegando, onde ela seria homenageada pelo sucesso no marketing. Ela queria que eu fosse com ela, disse que seria bom para mim sair e fazer algo que não fosse sobre o divórcio. Quase disse não porque ir ao evento glamouroso de Luna parecia cansativo. Mas ela fez aquela cara que dizia que realmente queria que eu fosse. Eu concordei e ela me abraçou. Então começou a falar sobre o que eu deveria vestir e como estava animada para eu conhecer alguns colegas dela. O evento foi num hotel chique no centro, com um grande salão de festas e pessoas de vestido de festa por toda parte. Luna estava deslumbrante num vestido prateado que brilhava, e eu a vi circular pela sala como se tivesse nascido para isso. Ela me apresentava as pessoas como sua irmã, e elas pareciam realmente interessadas em falar comigo. Uma mulher de uma startup de tecnologia perguntou sobre meu trabalho e eu mencionei design gráfico. E de repente estávamos tendo toda uma conversa sobre branding e identidade visual. Outro cara quis saber se eu fazia trabalhos freelance e me deu o cartão dele. Percebi, parada naquele salão, que eu vinha me definindo pela visão de Dylan sobre mim por tanto tempo que tinha esquecido que tinha minhas próprias habilidades e interesses. As pessoas não estavam me comparando com Luna. Estavam apenas conversando comigo como se eu fosse interessante por conta própria. Jamaica ligou 3 dias depois para dizer que o advogado de Dylan tinha enviado uma proposta de acordo. Ela a explicou por telefone e eu fiquei esperando o problema. Mas era realmente justa. 50 na custódia com feriados alternados, bens divididos ao meio, fundos da faculdade para as crianças protegidos e compartilhados. Jamaica disse que, na opinião profissional dela, deveríamos aceitar e seguir em frente em vez de arrastar as coisas no tribunal. Eu disse que pensaria e ligaria de volta. Passei aquela noite revisando a proposta na mesa da cozinha da Luna, lendo cada linha com cuidado. Não era mais sobre ganhar ou perder. Era só sobre encerrar este capítulo para começar a descobrir o que viria a seguir. Liguei para Jamaica na manhã seguinte e disse para aceitar os termos. Ela agendou um horário para eu ir ao escritório dela assinar tudo. Minha mão tremeu quando peguei a caneta e Jamaica colocou o acordo de divórcio na minha frente com pequenas marcações adesivas indicando onde eu precisava assinar. Passei por cada página devagar, minha assinatura ficando mais bagunçada à medida que eu avançava porque minha mão não parava de tremer. Jamaica testemunhou tudo e fez cópias, então apertou minha mão e disse que estava orgulhosa de como eu tinha lidado com tudo isso. Saí do escritório dela me sentindo estranha e vazia, como se tivesse acabado de fechar a porta para 8 anos da minha vida. Minha próxima sessão de terapia com Camila focou em processar o que ela chamou de luto antecipatório. Ela explicou que eu estava sofrendo não apenas pelo fim do meu casamento, mas pela perda de 8 anos que foram construídos sobre a fantasia de Dylan sobre outra pessoa. Eu disse que parecia tempo perdido, e ela me interrompeu ali. Aqueles anos te deram seus filhos, ela disse, e te ensinaram exatamente o que você não vai aceitar daqui para frente. Isso não é tempo perdido, é informação. Ela me deu lição de casa sobre listar meus limites para relacionamentos futuros. Saí do consultório dela me sentindo ligeiramente menos vazia. Marissa ligou naquele fim de semana com a notícia de que a empresa de Dylan o tinha transferido silenciosamente para um departamento diferente. Ela tinha ouvido de uma amiga que trabalhava lá que a investigação do RH sobre o comportamento dele no trabalho tinha revelado múltiplas queixas. Várias mulheres relataram se sentir desconfortáveis com a maneira como ele falava sobre mulheres em geral e sobre Luna especificamente. Agradeci a Marissa por me contar e senti uma satisfação sombria de que houve consequências reais pela primeira vez. Comecei a procurar apartamentos na semana seguinte, rolando listas no meu celular durante o horário de dormir das crianças. Luna se ofereceu para ajudar com o depósito, mas meus pais insistiram em cobrir como presente de recomeço. Encontrei um lugar num bairro perto de boas escolas com um parque a apenas 2 quarteirões de distância. Era pequeno, mas era meu, com 2 quartos para que as crianças pudessem ter seu próprio espaço. O proprietário me mostrou o lugar e eu pude imaginar nossa vida ali, algo separado de Dylan e todas as comparações dele. Preenchi o formulário de inscrição no mesmo dia. A aprovação do contrato veio mais rápido do que eu esperava, e de repente eu estava assinando papéis pelo meu próprio apartamento. Meu primeiro lugar morando independente desde a faculdade. Sentei na sala vazia depois de pegar as chaves, olhando para paredes nuas e carpete limpo, e senti uma mistura estranha de terror completo e empolgação genuína sobre o que viria a seguir. O dia da mudança chegou 3 semanas depois e eu carreguei caixas na SUV emprestada da Luna enquanto as crianças pulavam perguntando se podiam escolher suas próprias cores de parede. Meu filho queria o quarto azul como o oceano, e minha filha insistiu em roxo com estrelas que brilham no escuro no teto. Passamos a primeira tarde desempacotando roupas e livros, as crianças correndo entre seus novos quartos, comparando tamanhos de armários e vistas das janelas.
Meu filho arrastou sua colcha favorita de dinossauros para o colchão e anunciou que isso parecia uma aventura de acampamento, o que me fez rir e querer chorar ao mesmo tempo. Luna apareceu com pizza e nos ajudou a montar móveis das caixas. Sua chave de fenda elétrica fazendo trabalho rápido em armações de cama enquanto eu organizava os utensílios de cozinha. À noite, o apartamento ainda parecia meio vazio, mas era nosso. Nenhuma voz de outra pessoa na minha cabeça sobre cores de tinta ou posicionamento de móveis. Na sexta-feira, Dylan mandou mensagem perguntando o novo endereço e que horas ele deveria pegar as crianças para seu primeiro fim de semana de custódia. Enviei a informação sem palavras extras, mantendo tudo factual e breve. Ele chegou exatamente no horário no sábado de manhã, parado no corredor do lado de fora da minha porta em vez de tentar entrar. As crianças pegaram suas malas de fim de semana e me abraçaram para se despedir enquanto Dylan olhava para todos os lugares, exceto para o meu rosto. Ele perguntou se elas tinham tudo o que precisavam e eu confirmei que sim. Então as vi descer o corredor em direção ao elevador. Toda a troca levou talvez 3 minutos e foi estranha e desconfortável, mas também parecia progresso, como se estivéssemos descobrindo como existir na órbita uma do outro sem os velhos padrões. Luna apareceu no domingo à tarde com amostras de tinta e as espalhamos pelo chão do meu quarto, comparando diferentes tons de verde sálvia que Dylan sempre vetara por serem ousados demais. Escolhemos o mais escuro e passamos horas pintando as paredes com rolos enquanto música tocava no celular dela. Ela me contou sobre todos os pequenos compromissos que eu costumava fazer, coisas que eu tinha parado de notar, como sempre pedir o que Dylan queria nos restaurantes ou assistir aos programas de TV preferidos dele. Percebi o quanto de mim mesma eu tinha dobrado para evitar as comparações dele, como eu tinha me tornado menor, esperando que isso fosse suficiente. Luna disse que eu iria redescobrir quem eu era sem a voz dele me dizendo que eu era menos. E algo no jeito que ela disse me fez acreditar nela. Minha sessão de terapia com Camila naquela semana focou em reconstruir meu senso de autoestima separado da opinião de qualquer outra pessoa. Ela me deu lição de casa para escrever 20 coisas que eu gostava em mim que não tivessem nada a ver com aparência ou como eu me comparava com outras pessoas. Sentei no meu apartamento novo naquela noite encarando uma página em branco, percebendo como era difícil pensar em mim mesma fora dessa estrutura. Eventualmente escrevi coisas como sou boa em resolver problemas, faço meus filhos se sentirem seguros e consigo fazer ilustrações detalhadas para projetos de trabalho. Camila revisou minha lista na semana seguinte e apontou quantos dos meus traços positivos envolviam ajudar os outros, perguntando o que eu valorizava em mim apenas por mim mesma. A pergunta parecia estranha e difícil de uma forma que me mostrou o quanto eu ainda precisava trabalhar. Comecei a contatar velhos amigos da faculdade com quem eu tinha perdido contato durante meu casamento, enviando mensagens para pessoas com quem não falava há anos. Uma amiga me convidou para um café e ficamos 3 horas na cafeteria conversando. Ela me disse que sempre sentiu que Dylan não me valorizava de verdade, mas não sabia como dizer sem parecer invejosa ou crítica. Outra amiga admitiu a mesma coisa no almoço na semana seguinte. Ela notou como Dylan se desligava quando eu falava sobre meu trabalho, mas se animava sempre que Luna era mencionada. Ouvir que outras pessoas tinham visto o que eu não conseguia ver me fez sentir validada e também tola por ter perdido os sinais por tanto tempo. As crianças se adaptaram à rotina de 2 casas mais rápido do que eu esperava, tratando-a como uma aventura em vez de uma tragédia. Minha filha me disse uma manhã que gostava de ter 2 quartos e 2 conjuntos de brinquedos, o que me fez rir e chorar enquanto preparava o café da manhã. Elas começaram a decorar ambos os espaços com seus trabalhos de arte e bichinhos de pelúcia favoritos, criando pequenos territórios que pareciam deles. Eu me preocupava constantemente sobre como a separação as afetava, mas elas pareciam bem, fazendo perguntas práticas sobre horários em vez de emocionais sobre por que o papai foi embora. Dylan apareceu para outra troca de crianças algumas semanas depois e tentou puxar conversa sobre como meu apartamento estava bonito. Agradeci brevemente e mantive a conversa focada nos deveres de casa das crianças e eventos escolares futuros. Percebi que não devia amizade ou calor a ele, apenas uma coparentalidade funcional que mantivesse as coisas estáveis para nossos filhos. Ele pareceu querer dizer mais, mas me desculpei para pegar os casacos das crianças, mantendo o limite firme. 6 meses depois daquela festa de Natal devastadora, sentei no meu próprio apartamento numa terça-feira qualquer tomando café e olhando para o parque a 2 quarteirões de distância. O luto ainda estava lá, aquela coisa pesada que eu carregava sobre 8 anos que pareciam desperdiçados, mas estava dividindo espaço com outra coisa agora. Esperança genuína, talvez, ou apenas a ausência de comparação e crítica constantes. Eu me sentia mais leve do que em anos, como se pudesse respirar completamente sem me manter pequena e comprimida. O divórcio ainda não tinha sido finalizado e a coparentalidade tinha seus momentos estranhos, mas eu estava construindo algo real aqui, algo que era realmente meu. Luna veio para o jantar na sexta-feira com ingredientes para tacos e cozinhamos juntas enquanto música tocava na caixa de som da cozinha. Minha filha dançava girando e meu filho ajudou Luna a picar tomates com uma faca de plástico. Isso era o que a família realmente parecia, percebi enquanto as observava rir juntos. Pessoas que escolhem te amar e aparecer para você, não pessoas que se contentam com você enquanto desejam outra pessoa. Comemos na minha pequena mesa de jantar que mal cabia 4 pessoas e conversamos sobre nada importante, apenas histórias bobas e planos de fim de semana. Luna contou para as crianças sobre um ensaio fotográfico onde o cachorro do fotógrafo tinha roubado o sanduíche dela e elas riram tanto que meu filho quase engasgou com o suco.
Depois do jantar, jogamos jogos de tabuleiro até as crianças começarem a bocejar. Então Luna me ajudou a colocá-las na cama. Ela me abraçou antes de ir embora e disse que estava orgulhosa do quanto eu tinha progredido em 6 meses. E eu acreditei nela porque eu também podia sentir isso. Comecei a namorar casualmente algumas semanas depois, nada sério, mas gostando de conversas com pessoas que pareciam genuinamente interessadas em mim como pessoa. Um cara que conheci para um café fez perguntas detalhadas sobre meu trabalho de design gráfico e ouviu atentamente enquanto eu explicava um projeto recente. Percebi no meio da descrição que estava faminta por esse tipo de respeito básico, alguém realmente se importando com o que eu fazia. Ele não me comparou com ninguém nem me fez sentir que estava ocupando espaço demais ao falar. O encontro não levou a nada romântico, mas me mostrou como interações normais poderiam ser, como as pessoas podem se interessar sem segundas intenções ou comparações. Fui para casa naquela noite e acrescentei à minha lista para Camila, escrevendo que eu era interessante, que meu trabalho importava e que eu merecia pessoas que reconhecessem isso. Os papéis do divórcio chegaram numa terça-feira de manhã, 3 semanas depois. Estava tomando café na minha mesa de cozinha quando meu telefone vibrou com um e-mail do sistema do tribunal mostrando o decreto final, todos os selos oficiais e linguagem legal declarando meu casamento dissolvido. Jamaica ligou 10 minutos depois para me parabenizar, sua voz calorosa, mas profissional. E senti essa mistura estranha de alívio e tristeza sentada sozinha no meu apartamento silencioso. O alívio fazia sentido, mas a tristeza me surpreendeu. Não porque eu quisesse Dylan de volta, mas porque 8 anos da minha vida agora estavam oficialmente rotulados como um erro em documentos legais. Agradeci a Jamaica por tudo e desliguei. Então fiquei sentada encarando minha xícara de café por um tempo antes de me preparar para minha consulta de terapia. O consultório de Camila parecia familiar agora depois de meses de sessões. O sofá macio, a caixa de lenços e a presença calma dela se tornando um espaço seguro onde eu podia dizer coisas em voz alta que pareciam grandes demais para guardar. Ela me disse que eu tinha feito um progresso notável desde aquela primeira sessão, onde mal conseguia falar sem chorar, passando de devastação para aceitação e realmente construindo uma vida real para mim mesma. A cura não seria linear, ela me lembrou, e ainda haveria dias difíceis pela frente, quando velhas feridas doessem ou a solidão pesasse. Mas eu tinha provado a mim mesma que podia lidar com coisas difíceis e sair mais forte. Saí do consultório dela me sentindo mais leve, como se alguém tivesse me dado permissão para parar de carregar culpa sobre o divórcio ou vergonha por ter sido enganada por tanto tempo. Meus pais organizaram um jantar na sexta-feira à noite na casa deles, chamando de celebração de novo começo, mesmo que eu dissesse que parecia estranho celebrar um divórcio. Luna veio com uma garrafa de vinho e Marissa trouxe a família toda. E nos reunimos ao redor da mesa de jantar dos meus pais como fazíamos nos feriados, só que desta vez o foco era eu seguindo em frente em vez de fingir que estava tudo bem. Meu pai se levantou no meio do jantar e ergueu o copo, a voz ficando grossa de emoção enquanto brindava a minha força e coragem por escolher a mim mesma em vez de um casamento que nunca me valorizou direito. Minha mãe começou a chorar lágrimas de felicidade e Luna apertou minha mão debaixo da mesa. E me senti genuinamente apoiada por pessoas que viam meu valor em vez de me comparar com outra pessoa. As crianças correram brincando com os filhos de Marissa depois do jantar, suas risadas enchendo a casa com uma bagunça familiar normal que não tinha nada a ver com divórcio ou problemas de adultos. Eu as coloquei na cama mais tarde naquela noite, de volta ao nosso apartamento. Meu filho em seu pijama de dinossauro e minha filha agarrando seu coelhinho de pelúcia favorito. Meu filho olhou para mim com olhos sérios e perguntou se eu estava feliz agora. Sua voz pequena e preocupada, como se ele estivesse pensando nessa pergunta há algum tempo. Sentei na beira da cama dele e disse que sim, eu realmente estava feliz, não porque o divórcio fosse fácil ou divertido, mas porque aprendi que valia mais do que ser a segunda opção de alguém. Ele pensou sobre isso por um minuto, então me abraçou forte, seus braços magros envolvendo meu pescoço enquanto sussurrava que eu era a primeira escolha dele. Eu segurei perto e senti algo se estabelecer no meu peito, esse entendimento de que a classificação dele era a única que realmente importava.